seja bem-vindo à aula de inglês instrumental para técnico de segurança do trabalho. Hoje, na nossa aula, a gente vai continuar sobre os tempos verbais no passado. A gente vai falar hoje sobre o past continuous. Segue comigo. O past continuous, ou passado contínuo em inglês, ele expressa uma ação no passado que ainda não terminou, ou que durou durante algum determinado tempo no passado, certo? Quando algo aconteceu no passado, temos que usar esse tempo para representar esse tipo de ação. Então, olha lá o exemplo que eu tenho aqui. The sun was shining at 6. O sol estava brilhando às 6. Ou seja, eu quero falar que alguma coisa estava acontecendo em um determinado momento no passado. Olha o segundo exemplo. My mom was sleeping at 7. Minha mãe estava dormindo às 7. Ou seja, eu quero falar que durante aquele período no passado, algo estava ocorrendo, ou seja, my mom was sleeping, ela estava dormindo. Então, para essas situações, a gente vai usar o past continuous. Então, vamos lá. O past continuous, ele é formado pela união do sujeito. Vou usar o verb to be no simple past, e aí eu vou usar um verbo principal que vai dar a ação ou estado. Só que esse verbo vai estar no gerúndio. Lembra? O gerúndio é o verbo que tem a terminação no ing. As flexões do verbo to be, como a gente viu na aula passada, dependem muito do sujeito. Eu posso ter duas flexões. Eu posso usar o was no passado ou were. Lembrando, o was ele é usado com a terceira pessoa do singular. He, she e it. E também é usado com I. O were ele é usado com as demais pessoas verbais. Por exemplo, you, we e o they, correto? Segue comigo. Agora, quando a gente fala da estrutura do past continuous, ela é muito simples e fácil de memorizar. Lembra, eu vou ter sempre o sujeito, o verbo ser e estar, was ou were, dependendo do sujeito, o verbo principal com ing, walking, e aí o complemento. E aí eu vou ter a frase, I was walking in the park. Eu estava andando no parque. Então, o past continuous ele é o tempo verbal composto, ele tem dois verbos. Um verbo auxiliar, que é o verbo to be, certo? E o verbo principal, que é o verbo que vai dar ação a essa frase, usando o gerúndio ou o ing, correto? Então, bora lá. Quando a gente fala das formas do passado contínuo, forma afirmativa, negativa e interrogativa, como eu tenho o verbo to be como um dos verbos, eu não preciso de auxiliar. O próprio verb to be, ele vai se encarregar de fazer todas as formas dessa frase. Então, por exemplo, na afirmativa, I was, you were, he was. Na negativa, coloca o not ou usa a contração, I was not, I wasn't. E o verb to be vai passar para frente para fazer interrogativo, correto? Então, vamos lá. Forma afirmativa. Nas frases afirmativas, a forma correta de construção frasal é sujeito, o verbo to be no simple past, o verbo principal com ing, mais o complemento. Olha aqui, sujeito, verbo to be e o verbo principal com ing e o complemento. She was going to my house. Ela estava indo para minha casa. Na forma negativa, a gente vai utilizar o not após o verbo to be. Então, olha só, a formação correta vai ser sujeito, verbo to be, mais o not, mais o verbo principal usando ing no gerúndio e o complemento. Então, olha aqui o exemplo. She was not going to my house. Eu posso usar a contração do was not. Eu posso usar o wasn't. She wasn't going to my house. Ela não estava indo para minha casa. Na formação de frases interrogativas, o que acontece? Eu vou ter o verb to be, seguido do sujeito, seguido do verbo principal com ing e o complemento dessa frase. Olha aqui. Was, verb to be, sujeito, she, o verbo principal usando ing e o complemento, que é to my house. E aí eu vou ter a frase, was she going to my house? Ela estava indo para minha casa? E aí eu tenho a interrogativa. Então, só para revisar, pessoal, o passado contínuo, ele é usado para expressar situações no passado que não terminaram ou que estavam acontecendo ou ocorrendo em determinado tempo do passado, ok? Então, vamos lá. Lembrando que a forma deste tempo verbal vai ser sujeito mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal com o gerúndio ou o ing, certo?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje. Thank you very much. Muito obrigada. And see you next class.